E aí, minha gente, eu sou Juliana França, estou apresentadora desse programa e estamos aqui em mais um episódio do Papo na Laje. E antes de começar todo esse imbróglio aqui, a gente precisa fazer alguns agradecimentos. Esse espaço que a gente está, essa laje hoje, pertence à galera que está organizando esse movimento da Laje Bela Vista e agradecer também. Vou aqui, ó, seguir a minha cola para não errar, porque errar nome é feio. Vambora. Agradecer a ONG ACAE, que é Associação de Arte, Cultura e Esporte, que está aqui na Rocinha construindo um movimento bonito para a galera. E hoje eu estou com as celebridades do momento, Lucas e Severino. Eles vão se apresentar e aí fiquem à vontade. Gente, quem começa? Posso começar. Meu nome é Severino Franco, moro e trabalho no território com projetos sociais, sou do Nordeste, né? E trabalho com projetos sociais aqui na comunidade e faço mestrado em planejamento ambiental na UFRJ. Maneiro, maneiro. Lucas? Meu nome é Lucas Fernando, sou do Engenho da Rainha, faço parte da ONG Verdejar Socioambiental desde o ano de 2014. No momento, no Verdejar, eu estou de bolsista no projeto Tecnologias Sociais, né, que tem o trabalho de mapear as nascentes da comunidade dos mineiros no Complexo do Alemão, na Serra da Misericórdia. Maneiro. E como eu não falei no começo, vou falar agora. Qual é o tema de hoje? Vocês devem ter sacado mais ou menos pela introdução aqui, pela apresentação do Lucas e Severino. O tema de hoje é o quê? Agroecologia. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, gente, ó, rapazes, fiquem à vontade. Eu já queria que o Lucas falasse um pouco sobre o Verdejar. Como que você foi parar nessa instituição, o que faz, tem quanto tempo, onde que está situado. Fala aí, solta o verbo pra gente, um pouco sobre o Verdejar, quando surgiu. Então, o Verdejar surgiu no ano de 1997, né? Ele surgiu de mutirões feitos pelo Luiz Poeta e moradores da comunidade da Sérgio Silva, lá no Engenho da Rainha. E esse grupo se juntou ali naquele local, além de fazer esses mutirões e de reivindicar justiças socioambientais para aquela região também, que se na Zona Norte é uma região onde falta muitas políticas públicas, né? E no complexo do Alemão, como na Serra da Misericórdia em si, é um local que sofre muito com isso, né? A presença do Estado, né? Então, o Verdejar Socioambiental surgiu dessas reivindicações pelo direito ao território, né? E de lá para cá foram muitas reivindicações que foram construídas através dos anos. São 25 anos que está sendo completado esse ano, então são muitas vitórias, também temos muitas histórias tristes, né? Como perdas de sede, tem disputa no território contra isso, mas a gente tem um trabalho muito bonito na região da Serra da Misericórdia e eu sou muito feliz de fazer parte desse movimento. Eu vi que vocês também são ponto de cultura, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Sim. Severino, qual é o tema do seu mestrado? Olha, o tema eu ainda estou desenvolvendo, mas tudo indica que vai ser sobre a aplicabilidade da ODS 6 e 7 nas comunidades e periferias do Rio de Janeiro. Que ODS é essa? Que é acesso, a 6 é acesso à água potável e limpa e a 7 a energia limpa e renovável. Coisas que faltam nas comunidades, né? E aí perguntei sobre o mestrado para entender quando surgiu o seu interesse pelo tema da agroecologia, pelo tema da sustentabilidade. Quando, por que surgiu isso? Olha,
nasceu comigo, né? Eu, como nordestino que sou, nasci e me criei trabalhando na roça. Né? E essa coisa de trabalhar com a terra, trabalhar com a sustentabilidade, sempre foi uma coisa muito natural. Né? Como a maioria dos nordestinos, né? Há 20 anos atrás, quando eu vim para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, era quase lei. Completava 18 anos, tinha que vir para o sul em busca de trabalho e sobrevivência, porque lá não tinha oportunidade para nada. E aí eu vim trabalhar, né? Na verdade lá eu já comecei alguns trabalhos na igreja, né? Na pastoral da terra, na pastoral da criança, ligada à teologia da libertação, né? O movimento da década de 70, 80, 90. E aí eu vim para São Paulo para trabalhar, como era de praxe, né? Sim. A migração nordestina. E aí, trabalhando em empresas, trabalhando no mercado, enfim, senti a necessidade de continuar participando. Eu fui criado dentro desses movimentos, né? E trabalhando na roça, e a vivência com a agricultura, que lá no Nordeste ainda é tudo ecológico, né? Esse negócio de sustentabilidade é uma coisa que lá já sempre existiu. E aí eu senti a necessidade de continuar participando em São Paulo também, dos movimentos, aí já não mais na roça, aí já seria no campo, na cidade, né? Cidade. E aí continuei participando de movimentos, trabalhando também a agroecologia, movimentos sociais, outros temas. Vim morar no Rio de Janeiro, né? A trabalho também, e continuei. Né? E aqui, há 10 anos, a gente faz esse trabalho ligado à sustentabilidade. Né? Quando se fala em sustentabilidade, pensa-se em uma floresta em pé. E sustentabilidade não é isso, é um conjunto de coisas, né? Sim. Envolve saúde, educação, segurança, infraestrutura. Sustentabilidade é o conjunto das coisas. A natureza é parte da sustentabilidade. Tá. Ó, eu como leiga vou jogar aqui, para vocês dois responderem, fiquem à vontade. O Severino está falando, né, que sustentabilidade envolve um monte de coisas. A agroecologia também envolve uma série de coisas. Sim. Né? Sim. Então, pode falar, Severino. Inclusive, esse trabalho que a gente faz aqui, de doação de mudas, de inserção de árvores nativas na Floresta da Tijuca, doação de mudas, de punks, a gente trabalha muito as punks, né? Tá dentro de um outro movimento que a gente... são punks? Punks são plantas alimentícias não convencionais. A taioba, a ora pronobis, levando para o Nordeste. Sim. Recordando José de Castro, que vocês precisam conhecer. A palma, né? Então, assim, que em algumas cozinhas é transformado em... Caruru. Pois é. E aí, esse movimento, esse trabalho que a gente faz aqui com punks, com mudas de plantas e também de frutíferas, né? E árvores nativas na Floresta da Tijuca, está dentro de outros movimentos que a gente participa, como o movimento Pro Saneamento Básico, né? Que é um movimento que a gente já tem aqui há muito tempo, que estão todos ligados à ACAE, que é a Associação de Cultura, Arte e Esporte, né? Sim. Que trabalha a identidade cultural através da cultura, da arte e do esporte, com capoeira, judô, futebol, enfim. E o movimento ecológico, né? Que é pela revitalização do parque ecológico. Então, assim, é um conjunto de movimentos e a gente trabalha a questão ecológica também dentro desse movimento de sustentabilidade. Acho que é uma boa deixa para você, né, Lucas? Lembra que eu te perguntei, vocês também são ponto de cultura, né? Porque aí o Severino citou aqui, tem capoeira, aqui é uma associação de cultura, esporte, arte. E a gente está falando sobre agroecologia, né? Então é para a gente entender que não é uma palavra que reduz, mas uma palavra que amplia. Fala um pouco do ponto de cultura, como que a arte e a cultura também se insere na ecologia, na agroecologia também, para a gente pensar no verdejar. Certo, boa. Então, agroecologia e cultura, assim, em si, lá no verdejar aconteceu por meio do ponto de cultura, né? Eu entrei em 2014 no verdejar, só que foi pelo ponto de cultura, mas não tinha essa vivência ainda muito da agroecologia. A gente, nesse ano, a gente trouxe mais a visão do território, né? A história do nosso bairro, porque a gente não sabe, muitas vezes, muitas pessoas não sabem a história do seu bairro, porque ele tem aquele nome, quem são os moradores antigos, e fotografia para a gente andar por esse lugar e reivindicar, ter esses registros. Então eu entrei nesse ano, né, de 2014, fizemos o filme Olhares da Serra da Misericórdia, tá aí no YouTube, quem quiser pesquisar. Ai, gente, fala de novo, Lucas. Olhares da Serra da Misericórdia.
E esse foi o nosso primeiro filme do Ponto de Cultura. Aí esse ano eu estava trabalhando, começando a trabalhar meu primeiro emprego, eu tive que meio que me afastar. No ano de 2017 eu voltei com tudo assim, né? Eu estava aí terminando ensino médio e tive essa oportunidade de participar do Ponto de Cultura aí sim, onde a agroecologia entrou firme no assunto, nas pautas. E para mim foi um assunto que até para mim aprender o que é a agroecologia, cara, foi uma surra, porque aqui na cidade a gente não conhece esses termos, entendeu? Para mim aprender o que é a agroecologia, eu precisei aprender muito, pesquisar, né, o que significava aquele nome. E eu fiquei muito curioso, aí eu pedi aos coordenadores do Verdejar para encontrar outros cursos para mim, para me aprofundar dentro desse assunto, né? Eu fui fazer um curso de agroecologia em Nova Iguaçu, na escolinha de lá perto de casa, hein? A professora Marielle, é certo. Professora Marielle, de lá eu saí... Maneira. Muito maneira. Ela abre nossa visão assim, explicando a agroecologia, né? Mas fala, Lucas, agora tu entrou, o que é agroecologia? Explicando aquele ciclo da agroecologia. E ali eu comecei a entender como que a agroecologia funciona, que ela tende a imitar o processo natural da natureza em si, né? Sem implementar adições de agrotóxico, de insumos. Sem interferir na ordem natural sem interferências dos naturais. Processos, né? Sim. Ali a gente está mais para ajudar a natureza a se manter, a gerar nosso alimento, mas sem agredir a natureza, entendeu? Maneiro. E isso para mim, aquele momento já abriu a mente para várias coisas, que trouxe, como ele trouxe a visão dele da infância dele. Eu vim do interior do Rio de Janeiro, sou de Sapucaia, que faz divisa com Minas Gerais, né? É bem ali na divisa. Lá eu me lembro da minha infância, a gente tinha uma horta, e minha avó de vez em quando contratava um senhor com aquela bombona nas costas e vinha para poder eliminar as pragas. E todo mundo tinha que se afastar da horta ali naquele momento. Foi seu primeiro contato com o agrotóxico? Meu primeiro contato, porque a gente tinha que ficar todo mundo de longe, porque ela é isolado, por causa que quando ele borrifava ninguém podia ficar perto. Aquilo já me trouxe aquela memória do veneno. A gente, depois minha avó ter que colher aquelas coisas, entendeu? Trouxe uma memória assim de entender, porque desde pequeno eu já vi que aquilo, se a gente tem que se afastar de uma coisa que deveria ser bom pra gente, mas a gente tem que ficar longe, entendeu? Cara, quando James me passou, James que é o diretor, roteirista, um dos idealizadores desse programa, me passou o tema, e aí você falando agora, Lucas, o Severino também falou isso, não tem como eu não me lembrar do livro Torto Arado, do Itamar Assunção. Aquele livro, eu chorei com o livro, eu ri com o livro. E tem uma parte que a Belonísia, ela não quer ir mais para a escola. A escola formal não faz mais sentido para ela. E aí ela fala que ela aprende muito mais estando na roça, com o pai e com a mãe, porque ali ela conhece as mudanças da lua, as fases da lua, ela conhece o plantar, a terra, e ali ela vai falando que ela aprende muito mais vendo o pai, trabalhando junto com o pai e com a mãe no roçado, do que dentro da escola formal. Eu venho desse mundo. Formal, onde a professora fala sobre o soldado, histórias que não eram delas, e aí esbarra também, né, Lucas, nisso que você estava falando, que vocês foram conhecer o território de vocês, né, a história, quem eram os mais velhos, os nomes das pessoas, né, e conhecer o território, tinha mata, não tinha, tinha floresta, reivindicar esses espaços verdes também, né, então acho que fiquei lembrando desse livro que foi muito impactante, ainda está aqui reverberando no meu corpo, quem não leu, leia, porque esse é um livro muito bonito, que fala também sobre esse lugar da aprendizagem, botando a mão na massa, colocando a mão na terra. Severino, acho que falou da pastoral, quando você falou da pastoral, eu também lembrei disso, falei, cara,
Tem que falar sobre isso, que eu acho que faz muito sentido, né? Eu venho desse mundo, né? Eu nasci e me criei, como eu já falei, nasci e me criei no Nordeste, trabalhando na roça, e o meu pai era uma pessoa que não tinha formação, enfim, mas era inteligentíssimo. Formação muito, formal, não né? tinha educação formal, mas era um homem inteligentíssimo. Educação formal. Ele sabia a hora exata através da sombra da janela, da resta que entrava na janela, da sombra de sol que entrava na janela. Independente de ser verão ou não, independente da estação, ele sabia a hora. Né? Venho desse Nordeste que as pessoas sabem se vai chover ou não pelo canto do pássaro, pelo vento, pela árvore, pelo vento que bate na árvore, né? Das experiências das pedras de sal, Sim. que tanto Luiz Gonzaga fala. Sim. Então eu venho desse mundo. E é esse mundo que eu quero trazer para a cidade, que eu quero construir, que eu tenho tentado construir, né, de entender o meio ambiente, a ecologia propriamente dita, não como uma coisa que longe inatingível, mas como parte como a gente sendo parte da ecologia, da natureza, porque não tem como fugir, né? E aí é preciso entender que é necessário amenizar os impactos ambientais e também sociais, porque os maiores afetados pelas catástrofes ambientais e pelas ações de agressão à natureza que impactam no meio ambiente, né, a ecologia de forma geral, né, a fauna e a flora, né, a diminuição de pássaros enfim, são as populações mais pobres. Sim. Então, assim, é preciso entender isso, é preciso entender como parte da ecologia para que a partir daí tenha essa compreensão e tentar amenizar os impactos, né. Vocês falando todos os nomes desses parceiros, não consigo não pensar nessa grande raiz, nessa grande rede, né? Que a gente vai se encontrando e formando e tomando território. Esse território nos pertence, esses territórios. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que não quer calar. O agro é pop? O agro é tech? O agro é tudo? E aí? Fala aí. Então, vamos lá. Vamos pensar bem olhar o Brasil nesse momento que a gente está. A gente está vendo aí que a fome está crescendo drasticamente, assim, está subindo o número de pessoas necessitadas. Voltamos para o mapa da fome, né? Voltamos para o mapa da fome, melhor falando. A gente saiu, voltamos. Então, nessa resposta aí a gente já sabe para quem é esse agro aí, para quem ele é pop, para quem ele é tech. Será que somos para nós que estamos aqui nas favelas, nas periferias, periféricos? Então a gente tem que rever, a gente tem que conquistar esse conhecimento, essas tecnologias da agroecologia apresenta para a gente ser sustentáveis. Eu acredito que é isso. A agroecologia, sim, eu acho que ela tem o poder de levar a pessoa a ter o real valor pelaquela alimentação, entender quais são os processos da alimentação, porque esse agro aí que que as pessoas dizem que pintam na televisão, que pinta na televisão, entendeu? Que fala que movimenta o Brasil, mas que país é esse que está movimentando que a margem de desigualdade cada vez está crescendo, pessoas estão ficando ricas e a maior parte ficando cada vez mais pobre, entendeu? Então a gente precisa rever esse conceito aí de agro-pop, entendeu? Agro é tudo. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo na Globo. A propaganda da Globo é ir para a galera deles lá. Porque na vida real, na vida das pessoas, o agro é morte, é roubo, é tudo que não presta, né? E não só no campo, na cidade também. Como o companheiro falou aí, você falou também, a gente está voltando ao mapa da fome. Hoje, o agro, pop, tech, esse escambau aí todo, ele mata para roubar a terra, mata o índio, invade a Amazônia, derruba a Amazônia, destrói as nossas riquezas naturais, os garimpos. Então, esse é o agro. E produz, e não fica no Brasil, é todo para exportação. E a gente fica aqui comprando carne a R$80 o quilo, e do agro pop e do agrotech. Arroz a R$40, sabe, óleo a R$10, feijão a R$10. Quando a gente consegue acessar a carne, é o osso. Sim, né? é o osso. O povo está comendo o osso do agro pop tech.
pop o Caramba 4 lá dessa galera. É. Então, assim, ele é pop para essas pessoas, para um grupo, meia dúzia, que domina as terras do Brasil, que domina a produção, que o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos e está no mapa da fome. As pessoas estão passando fome, estão morrendo de fome. A gente trabalha aqui com projetos na Rocinha, a gente distribui cestas de alimentos, está terrível. Tem hora que bate um desespero e uma tristeza que a gente dá vontade de parar porque a demanda é grande. Então, assim, não é pop, não é tech, não é nenhuma, é uma merda, essa é a verdade, e só serve ao capital. O povo está passando fome. O agropop, ele tira, como eu falei, tira a terra do pequeno produtor, tira do índio, tira a Amazônia inteira. Aqui na cidade os quilombolas, aqui na cidade envenena as comidas, né? Come o que o pequeno agricultor produz. Você pegar essa propaganda do agrotech pop, o Caramba 4, essa toda aí, que está, por exemplo, comendo a quinoa do altiplano andino inteiro, que está alterando a condição alimentar das pessoas. Lá no altiplano, o feijão com arroz deles é a quinoa. Agora o agrotech pop, essa moda de ser essa galera de Copacabana, Leblon, Ipanema, para de comer quinoa, vocês estão deixando o povo do altiplano andino morrer de fome. Pare de comer castanha do Nordeste, o quilo de castanha é R$60, R$80, sabe? Uma coisa que foi produzida pelo pobre, que pertence ao pobre, vocês estão roubando. Então, assim, tenham caráter. Acho que depois dessa pedreira toda, acho que a gente pode entrar num lugar mais lúdico e possível pra gente, que é o lugar do sonho. Tá difícil. Tá difícil, mas eu acho que uma das melhores coisas que a gente faz é sonhar e realizar. E aí eu queria saber quais são os sonhos de vocês. O que vocês têm pensado para agora, para o futuro? O que vocês têm sonhado, desejado? É tanto sonho que eu não sei. Que eu não sei dizer, mas assim, o meu sonho é chegar a 2022 derrotando o fascismo. Para mim já tá bom. Vamos, então, assim, vamos com tudo, pra cima. Já é um grande passo para acabar com o agro, pop, tech, o Caramba 4, para que o povo volte a ter direito à terra, que o povo tenha direito a produzir, que o povo tenha direito a existir como cidadãos brasileiros, né? Para que não sejam tratados como bicho nesse desgoverno, né? Que trata as pessoas como bicho, como um animal, né? Esse governo corrupto, né? Que eles falam tanto em combater a corrupção, falavam tanto, mas eles são muito mais certamente mais corrupto tanto quanto eles são os governos militares da ditadura, né? Sim. É só puxar aí os anais da história que vocês vão ver, né? Que falaram a ditadura, a expressão maior da ditadura era a corrupção. E aí, para não ser descoberta, eles prendiam, matavam, estupravam, assassinavam. Sim. Agora é a mesma coisa, né? Eles inventam histórias para esconder a corrupção, para esconder rachadinha, para esconder cheque de 80 milhões, essas coisas. Então, assim, 2018 sem o fascismo, 2022 sem o fascismo, para mim já tá bom. Pra gente ter condições de recomeçar. Sim, sim. Maneiro. É isso. Compartilho do teu sonho também. Lucas, o que você tem sonhado? Compartilha também desse sonho aí. E também é que a gente consiga alcançar também mais lugares, né? As pessoas consigam compreender isso que a gente está passando, entender essa importância dessa sensibilização que a agroecologia traz, né? De as pessoas voltar a se conectar com a natureza, porque ela entender que ela faz parte da natureza. Esse é meu sonho assim maior de todos, que as pessoas voltem a entender a importância da natureza ao seu redor, de viver, cuidar dela, entendeu? Por causa, eu acho que nosso objetivo aqui na Terra é para a gente ser como um jardineiro, cuidar, né? Não fazer o que a gente está fazendo, destruindo. Então, fora as políticas, né? Que tudo depende, eu acho que tende a construção de uma nação, ainda mais no Brasil do jeito que está, eu acho que a gente sim depende de uma construção política, mas começando da base. Né? Eu sempre digo que a gente tem que sempre começar da base dessa forma, dessas trocas que a gente faz, dessas redes. Então eu acredito muito na base para a gente derrubar esses poucos que estão em cima, entendeu? É importante dizer que para nós construirmos o nosso sonho ecológico, né, de sustentabilidade, é preciso que tenha um governo humanista, né, progressista, que dê condições, porque a gente meio que está nadando contra a corrente. Sim. A gente está fazendo um movimento muito cansativo,
e ter uma desconstrução muito grande. A gente é visto como criminosos. Né? E criminosos estão de gravata. Sim, sim. Né? Mas a gente está fazendo, né, Severino? A gente está fazendo. Eu considero que mais pessoas que estão dentro desses movimentos têm que entrar também para a política, para buscar, porque se a gente for sempre depender, porque a gente for ver a maioria, a gente for ver uma das maiores bancadas, eu não sei quais são as maiores bancadas, é a bancada do agronegócio, né? Para você ver como que, eu acho que eles estão tão preparados que eles entendem que a política é super importante para eles fazerem o jogo que eles estão fazendo. Então a gente entender isso. Sim. E eu vejo muitas pessoas ainda com aquela dificuldade de falar não. Eu até entendo, né, que a gente vê. Mas, gente, é um direito do brasileiro, entendeu? Eu acredito que a gente tem que reivindicar sim, tem que estar em todos os lugares, nas universidades, na base, no legislativo, no executivo, sim. Ocupar os espaços do povo, né? Ocupar tudo. Os espaços do povo. Tudo. E tem muita gente boa para fazer isso acontecer. Esse é sonho. Meu sonho maior, entendeu? É isso. Ver as pessoas boas ocupando esses espaços. Eleger os nossos, as nossas. Sim. Queria agradecer imensamente, Severino, Lucas, muito obrigada por trocarem essa ideia com a gente. Muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. Acompanhe a galera nas redes sociais, o movimento vai aparecer em algum lugar aqui, por aqui. Então acompanhe, obrigada e até a próxima.